Olá, bem-vindo de volta aqui ao canal do Ayrton Broto. Hoje não vamos usar videozinho, né, embora seja um comentário baseado num vídeo. Gregório do Vivier gerou bastante polêmica semana passada, quando fez o seu Greg News baseado em Ciro Gomes, falando do pré-candidato pedetista ao governo federal. O que acontece é que foi o mesmo tipo de programa que ele sempre faz. Ele pega alguns fatos reais, tenta fazer graça em cima de assuntos sérios, né? Não que você não possa fazer, mas antes de tudo, você tem que fazer aquilo com seriedade, mesmo que seja graça, né? E a seriedade é dar as informações nas quais você está se baseando corretas, coisa que o nosso amigo Gregório do Vivier não fez. Infelizmente, ele usou de dados falsos, errados, algumas vezes fake news que são divulgadas há anos, né? Deturpou outros fatos, né? Tentou minimizar outros. Assim, foi um desserviço, não à democracia em si, foi um desserviço à própria carreira dele, né? Eu mesmo já tinha deixado de assistir os vídeos dele há uns 2 anos pelo menos, né? Por causa desse tipo de coisa. Sempre, não é que você não possa fazer graça, você não possa fazer uma paródia, você não possa fazer uma crítica, né? Mas quando você faz isso, você tem que fazer a coisa de forma deixando claro que é crítica, o que você está fazendo uma graça. Não que você está fazendo uma crítica usando de falsos argumentos, né? Por exemplo, logo no início ele começa e aí quer desfazer do fato de Ciro ter vencido um concurso promovido pelo governo português de literatura, que ele fez não foi exatamente uma tese, foi um trabalho lá, uma redação sobre Camões. Ele foi levado a Portugal, né? Antes de outros lugares ele foi a Portugal, né? Mas assim, por que fazer esse tipo de coisa, né? A maioria das crianças, dos adolescentes, gostaria de vencer um concurso desse e ganhar uma viagem para Portugal. Então, esse vídeo do Gregório do Vivier, infelizmente, é recheado desse tipo de coisa, né? Ele continua, aí vai falar da carreira política do Ciro, da questão dos partidos, né? Coisas que já foram explicadas há muito tempo, né? Outras tantas que ele falta com a verdade. Ele não foi para o PSDB, ele foi fundador do PSDB, é diferente, né? Ele foi para o PDT, né? Ele foi para o MDB, mas para o PDT não, para o PSDB não, ele foi fundar o PSDB, ele e outros membros do MDB da época, né? Que tinha virado PMDB já, né? E foram fundadores do partido, porque eles discordavam da linha política que o MDB na época estava levando, né? E no final acabaram fazendo a mesma coisa, né? Uma pena, mas isso aconteceu. E por aí vai, né? Por que o Ciro saiu do PSB e outros partidos tantos? Porque os partidos faltaram com aquilo que eles pregavam, né? Ou seja, o próprio PSB, ele prega socialismo, ele diz que vai defender políticas socialistas. É um dos partidos mais fisiológicos que temos no Brasil, infelizmente, né? O PT é a mesma coisa. O Lula vai se reunir na Faria Lima e sai de lá dizendo que não vai fazer nenhuma mudança na economia do país, que não vai mexer, alterar as reformas do Temer, que não vai mexer nisso, ou então que vai mandar um projeto de lei para o Congresso. Ou seja, ele vai fazer aquela assim, uma coisa assim bastante pro forma. Ele manda, aí o Congresso finge que não quer, né? Ou na verdade não quer, porque é uma situação toda pré-arrumada, pré-agendada, né? E ele diz que ele não pode, que ele foi boicotado, que não deixaram ele fazer. Mas ele não vai se mover para resolver isso, não vai se mover. Ele não vai bater de frente com os interesses dos poderosos do Brasil, né? E, infelizmente, o vídeo do Gregório do Vivier foi recheado desse tipo de coisa. Inclusive, na questão de Paris, em 2018, né? O Ciro ele não fala
da questão do Haddad ou do Bolsonaro. Ele simplesmente declara um voto no Haddad, o Ciro ele simplesmente declara um voto crítico, um apoio crítico a Haddad, ou seja, ele vota por falta de opção, porque o outro lado é muito pior, né? E avisa, olha só, o eleitor não quis que eu fosse para o segundo turno, e eu não vou me juntar com bandido, ou seja, ele não vai se juntar com o Gedel Vieira, Renan Calheiros, Eunice Oliveira, né, para fazer campanha política para ninguém. Ah, mas é a democracia que está em risco. Bom, quem levou todo esse pessoal para o segundo turno foi o PT, né? Ele não é obrigado a se juntar, ele não é obrigado a apoiar o PT. Ah, mas e a democracia? Eu quero saber qual é a democracia no Brasil, que um partido ele passa o tempo todo, em vez de fazer propostas, ele passa o tempo todo minando os outros, ele passa o tempo todo atacando os outros, ele passa o tempo todo tentando desestabilizar os outros. Quais são as propostas do PT? Quais são as propostas do Lula? Não há. Né? Essa agora de não, se depois se a gente obriga ele a fazer o que a gente precisa, isso aí se não der certo depois a gente tira, de 2022, sabe? 2018 era assim, vamos votar nele, se não der certo a gente tira. Agora vamos votar nele, depois a gente obriga ele a fazer. Vai obrigar o quê? Não vai obrigar nada, não vai obrigar nada, a verdade é essa, né? Então assim, esse vídeo de hoje é mais curto, apenas para lamentar a postura horrorosa dele, mais uma vez, é por isso que eu tinha deixado de acompanhar, né? Porque as pessoas ficam assim, não, você tem que debater, você tem que... Olha só, eu não vejo por que eu tenho que ficar vendo alguém falar essas asneiras, alguém mentir, deturpar, né? E até uma coisa que eu acho interessante, porque o Gregório do Vivier, diferente de mim, eu faço isso aqui tudo sozinho, né? Eu trabalho, e não é pouco, e ainda depois eu tenho que ficar pesquisando, lendo, ouvindo, né? Para poder juntar informações, para poder concatenar alguma coisa para fazer meu blog dos mercantes e para fazer agora o canal do Ayrton Broto que eu comecei aqui, né? Eu faço tudo sozinho, eu não tenho uma equipe de redatores, eu não tenho ninguém para me ajudar a editar os vídeos, estou aprendendo a fazer. Ele não, ele tem tudo isso, ele está num canal internacional que é a HBO, né? E, no entanto, ele parece que pegou as informações dele nos grupos de zap lá da família dele, né? Que é de 6%, ele até foi um pouquinho melhor, foi 12%, né? Não falou de 6%, né? Mas falou da questão de Paris, né? Falou que de comparar o tipo de aliança que o Ciro busca com o tipo de aliança que o Lula busca. Você sabe por que o Ciro não consegue essas alianças? Porque o Ciro não abre mão, não é do projeto dele, ele não abre mão do tipo de economia política que ele defende. O projeto dele está em discussão, ele já falou isso. O projeto dele pode ser melhorado, pode ser criticado, pode se tirar pontos, colocar outros pontos, mas tem que ser um projeto desenvolvimentista. Ele não vai abrir mão disso, não vai virar um neoliberal, um entreguista, um rentista, um defensor desse mercado que está destruindo o Brasil há mais de 30 anos para ganhar uma eleição. Então, assim, ele está negociando, porque ele entende, né, eu até acho que não, mas ele entende que o Brasil não cabe apenas na esquerda, né? Eu acho que o Brasil cabe bastante na esquerda, na pauta econômica, porque a população brasileira, majoritariamente, acha que o Estado tem que dar educação, acha que o Estado tem que dar saúde, tem que dar segurança, é o Estado que promove empregos e condições de trabalho dignas, salário digno, é o Estado que tem que promover tudo isso. Isso são políticas de esquerda, né? Mas o que ele não faz muito política de esquerda é essa questão, essa pauta moral, que é muito debatida, muito defendida por Bolsonaro, né, pelo próprio Dória, né, e por alguns outros aí. E isso aí não é a política da esquerda. Então, assim, até acho que a parte econômica, o Brasil é bastante de esquerda, mas tem essa pauta moral. O problema é que o Ciro ele não abre mão da pauta econômica. Ele pode abrir mão de outras pautas, mas econômica não. É por isso que ele não consegue fazer alianças. Agora, aí fazer aliança para ir defender o projeto deles, Lula, para defender o projeto deles, deixa o Bolsonaro. Eu realmente não vejo por que você vai para lá. Não é só para ganhar carguinho, para poder botar os amiguinhos no poder.
Não vejo para que isso aí. Mas se você quer, você acha legal, vai fundo, meu irmão. Né? E terça-feira temos aí o Gregório. Vamos ver o que vai dar nessa Ciro Games aí, terça-feira, que já foi acertado aí entre Gregório do Vivier e Ciro Gomes. Eu não acredito em muitas farpas. Eu acredito que vai ter uma conversa civilizada. Gregório vai querer defender ali o ponto de vista dele, o Ciro vai rebater, vai falar, olha, não foi assim, né, e não foi desse jeito, não foi desse que você está falando. Né? Por exemplo, a questão da saída do governo Itamar, o Ciro acabou, ele saiu do governo Itamar como o Itamar também saiu, porque o governo acabou. Houve uma eleição, Fernando Henrique foi eleito e assumiu e colocou outro no lugar do Ciro. Inclusive ele chamou o Ciro para ser ministro. Ele podia escolher o cargo que ele quisesse, menos o ministro menos a parte da Fazenda. Né? Qualquer outro ministério o Ciro poderia ter pego. Né? O Ciro abriu mão porque o Fernando Henrique traiu os interesses, traiu as propostas fundadoras do partido e aderiu ao neoliberalismo. O Ciro saiu. Eu acho isso bastante coerente. Né? Se eu estou defendendo progressismo, se eu estou defendendo desenvolvimento, como é que agora eu vou me unir, eu vou participar de um governo neoliberal simplesmente por causa de um partido? O partido que os próprios membros do partido estão traindo a carta fundadora desse partido, né? A pauta que fundou esse partido. Sim, eu acho que é bastante coerente até, e as saídas todas do Ciro, dos partidos, foram dessa forma. Uma pena que o Gregório, mais uma vez, tenha se colocado, tenha se sujeitado a prestar esse tipo de papel, que na verdade é despolitizante, é triste e é ruim para a democracia brasileira. Né? Porque quando você debate em cima de fatos reais, debate em cima, pode até ser ideológico, mas em cima de fatos concretos, aí o debate ele pode avançar. Mas quando você debate em cima de mentiras, em cima de meias-verdades, a coisa não anda. Aí sim vira ataque. E uma pena, mas é isso que eu acho que o Gregório fez.